Medicina veterinária nos Estados Unidos. Vamos conversar hoje com a doutora Samia Rubielli, que já conversou com a gente, né, nessa semana. Só que é muito assunto, é muita coisa para ela contar pra gente. E aí a gente resolveu fazer a parte 2 dessa live. Então a doutora Samia vai responder todas as dúvidas que ficaram da última live sobre medicina veterinária nos Estados Unidos. Quer estudar, quer trabalhar, quer fazer mestrado, quer estagiar, quer se qualificar, quer ir para os Estados Unidos, quer aprender inglês, fica aqui com a gente, manda essa live para os seus colegas que fazem medicina veterinária, porque a doutora Samia, ela mora lá e ela sabe de todo o procedimento de visto, de estágio, de instituições, ela sabe de tudo e vai orientar a gente como conseguir trabalhar, estudar, se qualificar, fazer o que você desejar nos Estados Unidos, tá certo? Vou esperar a doutora Samia entrar aqui. Deixa eu... Renato, meu querido. Ximenes, Brenda, um beijo. Vocês que estão me acompanhando sempre aí. Deixa eu ver se a doutora Samia entrou aqui. Eu vou até perguntar isso a ela, Renato, que eu não perguntei da outra vez, né? Deixa eu chamar a doutora. Olá! Samia, que coisa boa ali rever. Já, Não, já, é tem, prazer já também temos lhe rever. dúvidas, viu? Já temos dúvidas. Eu disse, gente, 1 hora foi muito pouco. Realmente não dá para passar tudo que tinha para passar. É muita coisa. Muita coisa. A doutora Samia preparou uma lista aqui de coisas a esclarecer para vocês, que eu não sei se vai dar para mostrar tudo, mas vamos tentar responder todas as perguntas que a gente conseguir, tá bom? Claro. Mais uma vez, muito obrigada, Samia, por você ter vindo. Os alunos pediram muito para você voltar. Inclusive, gente, a doutora Samia vai gravar uma entrevista para o meu curso, uma entrevistazinha ali de 20 minutos, 30 minutos, para quem vai fazer o curso, tiver desenvolvendo a carreira, para ver que existe a possibilidade de você trabalhar ou estudar nos Estados Unidos. E Porque não é só até a uma, são doutora... várias. São várias. A doutora Samia, ela veio trazer isso pra gente, né? É um mundo novo de possibilidades, né? A gente fica aqui tão restrito, achando que não consegue. Então, lá no meu Verdade. curso vai ter também, tá certo? Entrevista com a doutora Samia. Samia, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Eu acredito que todo mundo aqui já lhe conheça, porque aqui estava na outra live. Mas eu vou fazer logo a primeira pergunta. Você se apresenta e aí já responde essa. É uma Combinado. pergunta, é uma pergunta até assim, bem, eu diria assim, bem delicada, mas super importante, porque se você está pensando em ir para outro lugar, você precisa saber disso. Eu Certo. queria saber, doutora, qual é a diferença entre o aluno de medicina veterinária do Brasil e o aluno de medicina veterinária dos Estados Boa Unidos? pergunta, gostei. Gostei. Bem, bom dia, hello guys. Good morning aqui, né? Já vão logo se habituando. Perfeito. É, eu que agradeço o convite, porque eu acho muito importante, Ana Emília, como eu te falei, quando eu soube do teu Instagram, fiquei super feliz de ter uma pessoa que aborda o que eu sempre acreditei. Uhum. Então, não perca essa oportunidade, galera, desse curso maravilhoso. Bem, com relação às possibilidades, aqui nós temos muitas. Isso eu não posso mentir. Infelizmente, essas informações não estão disponíveis. É por isso o desespero, eu entendo. Eu coloquei uma caixa de pergunta no meu Instagram e choveu perguntas também. E, enfim, é algo que gera muita dúvida com relação, seja ao estudante, ao profissional já formado, se tem experiência, se não tem experiência, se quer fazer mestrado ou doutorado, ou seja, existem inúmeras possibilidades. E aí isso se abre um campo muito grande, e aí o que, que a pessoa se depara? Com a falta de informação desse caminho. Exatamente. É exatamente por isso que eu vi essa demanda, essa necessidade, e aí o que, que eu comecei a fazer alguns meses atrás? A orientar através das mentorias individuais. E aí estamos preparando uma mentoria em grupo bem legal para ajudar
os brasileiros com relação a isso. Perfeito. Gente, Depois eu lhe só para falo. deixar claro aqui, a doutora Samia, ela mora nos Estados Unidos. Eu já ia falar isso agora, que você pediu para me apresentar. Isso, ela é brasileira, mas ela Sim. mora lá. Ela não está falando algo que ela aprendeu, né? Algo Não. que alguém disse a ela, não. É exatamente o que ela vive. Tudo que a doutora Samia fala aqui são possibilidades reais que vocês podem incluir na carreira de vocês, tá bom? Só para que fique bem então, claro. me apresentando melhor. Sou Samia Rubielli, médica veterinária, conhecida como uma vet pelo mundo, porque uma das minhas paixões sempre foi estar viajando, ter esse sucesso na carreira, que eu conseguisse viajar, conseguisse fazer minhas vontades e conhecer a veterinária em outros locais e morar nos Estados Unidos. Foi algo que eu sempre quis. Então, sou brasileira, sim, sou da Amazônia, sou do norte e estou aqui representando o Brasil aqui nos Estados Unidos. E tudo, gente, que eu sei com relação a toda a minha experiência aqui, são coisas que eu vivenciei, que eu passei. Eu tive muita dificuldade, não achava informações corretas. O máximo que tinha eram informações muito limitadas. Então, tudo eu fui atrás, tudo eu procurei. Então, por isso que eu sei, até a parte de para estudantes, por exemplo, eu sei porque eu fui atrás, eu procurei aqui, eu sei como é. Eu não vim como estudante para cá, eu já vim formada. Isso é para deixar mais claro. Mas todas essas informações eu sei porque aqui eu consegui essas informações, eu fui atrás, enfim. Talvez se tivesse tido essas informações na época da graduação, talvez você tivesse até ido antes, né, Samia? Com certeza eu teria vindo antes, com certeza. Porque não tem, gente. O pessoal não pensa nessa possibilidade, não vê morar nos Estados Unidos, trabalhar, se qualificar. Porque acha que é algo que está inalcançável. Exatamente. Ou então se depara com alguém que fala, mas é muito difícil, Sim. Você não vai conseguir. Sim, isso é crença limitante. Perfeito. Você pode. Se eu pude, se eu posso, você pode. Você pode. É a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. Aí agora vamos lá respondendo a tua primeira pergunta. A diferença entre os alunos da medicina veterinária nos Estados Unidos e no Brasil. Existem alguns pontos que é muito importante frisar aqui, porque faz toda a diferença da postura do estudante. Agora a gente vai falar para o estudante, aquele estudante da graduação, mas isso serve para profissionais que querem se inserir aqui, seja para fazer uma residência ou seja para fazer alguma pós-graduação. Porque o que acontece? O aluno, isso eu sei por causa dos meus alunos americanos, tá? O meu Instagram, onde eu ministro toda semana aulas através de lives, não é para alunos americanos. Eu falo em português, que é para alunos brasileiros, tá? Só para deixar claro. Então, os meus alunos aqui, inclusive da pós-graduação, o que a gente observa dos alunos, o perfil? São pessoas... Uma vet pelo mundo, o seu Instagram, Samia? Uma vet pelo mundo. Se a pessoa digitar uma vet pelo mundo, ou mesmo Samia Rubielli, que é o que está aí aparecendo em cima onde a gente está conversando, acha do mesmo jeito, tá? Então, eu sempre dou dicas lá da área de medicina veterinária aqui, enfim, da vida daqui, dicas de inglês também, que é um problema. Então, o que acontece? Gente, o aluno americano, ele já está acostumado a ser competitivo. Mas eu estou falando competitivo no bom sentido. Como? Sempre procurar o seu melhor, sempre não é competitivo, eu não estou falando de competição passando a perna no outro, não. Eu estou falando de competição, de procurar o seu melhor. Eles sempre vão atrás. Eles não ficam... Tem aluno que quer... infelizmente, é um perfil que eu vejo muito mais nos brasileiros, que tem alunos que querem as respostas prontas e tudo pronto. Por exemplo, aqui não é assim. Eu presenciei uma situação de um colega que o que aconteceu? Teve um aluno meu que faltou numa determinada aula. E aí, o que aconteceu? Na próxima aula que ele veio, ele foi pedir do colega. Do colega, me dá os apontamentos. Aí o colega simplesmente falou assim, não teve nada. Ou seja, o colega não quis entregar. E aí você fica pensando, nossa, mas que cara egoísta. Só que, o que acontece?
Aí eu até fiquei olhando assim, eu não comentei nada, e aí depois eu falei para ele, olha, eu abordei sobre isso, isso, isso. Por quê? É natural do brasileiro a gente, faltei na aula, o meu colega, vou pegar do meu colega, vou copiar, vou tirar xerox. Você não tem pelo menos o trabalho de, por exemplo, aquela disciplina, poxa, eu faltei, eu vou estudar Sim, aquilo. sim. Essa é uma postura muito diferente aqui. Eles vão estudar aquilo. Eles não copiam, eles não ficam colando, eles têm esse ambiente competitivo que você pode pensar, mas é egoísmo. Não. Isso faz com que o profissional acabe sendo diferenciado. Então, isso eles vão crescendo Perfeito. dentro. Esse espírito competitivo e essa busca pelo melhor, isso já acontece dentro da universidade. E para completar isso aí. A grade daqui, a grade da graduação é muito diferente do Brasil. A maneira em que eles vão crescendo na graduação. Tanto é que tem uma diferença entre undergraduate, graduate, que é quando você já passa para a medicina veterinária em si, né? Que é considerada como se fosse se você for comparar com o Brasil, por isso que tem gente que fala, a medicina veterinária é uma pós-graduação, mas não é uma pós-graduação nos padrões do Brasil, tá? Você, Uhum. desde a base, que são as disciplinas básicas, até chegar na veterinária, depende de que college, né, você vai, que universidade, que faculdade você vai. Esse total pode demorar 7 anos, 9 anos, então só para formar um médico veterinário. E sem Uhum. contar que isso fora, eu não estou falando de internato, não estou falando de residência, eu estou falando da formação do veterinário. Da E fora graduação. da graduação, porque a graduação aqui a estrutura é diferente. Então, é a primeira Entendi. coisa que você tem que aprender. Por exemplo, esse undergraduate, que aí eles aprendem o básico, o que vai acontecer nesse básico? É a base de algumas outras, depois de algumas outros colleges, né? Como de Uhum. medicina, que eles pegam base, por exemplo, de química, biologia. Então, Sim. e nesse momento, eles são alunos que já estão, Ana, voltados para pesquisa, eles trabalham já com pesquisa, são alunos proativos, que sabem já escrever artigos científicos, que vão Uhum. atrás, estudam muito. E outra, eles têm algo, como se a gente for comparar com o Brasil, só para entender melhor, na medicina humana tem uma parte da graduação que tem um internato, em que aquele aluno ele roda, né, Sim, sim, em só várias prática. áreas da medicina humana. Isso. Aqui é a mesma coisa, com a Na veterinária. Europa, eu acho que é assim também. A Luísa falou pra É, gente que quando foi assim lá, também. aí é por ano, né? Então, aí você tem que estar Na no verdade, terceiro ano. o Brasil e alguns outros países da América Latina são os únicos que são diferentes do restante do mundo com relação É. a isso. Essa rotação na clínica, isso prepara o aluno muito bem. Fora Uhum. que, mesmo esse aluno americano, por exemplo, ainda não estou falando do estrangeiro que vem para cá, mesmo esse aluno tendo todo esse preparo, muitos deles que vão querer uma especialidade, eles Uhum. passam um ano no internato e Sim. depois é que eles vão para a residência. Eles saem, Samia, se sentindo, inclusive, mais preparados, né? Com Porque certeza. os nossos alunos, eu tenho excelentes alunos que saem se sentindo despreparados. E isso aí não é um problema de uma ou outra instituição, que fique claro, né? Isso é uma questão da formação. E aí, essa questão que você está falando da proatividade, deles não terem esse suporte todo que tem aqui, porque assim, a gente dá muito suporte. Eu vou lhe contar uma história que me chamou muita atenção que aconteceu na universidade, Sâmia, Aham. que eu disse que eu fui meio, eu sou meio a chata, eu sou tida como chata por isso, sabe? Mas eu sei que isso faz bem, porque a gente, lá na Universidade Federal de Alagoas, eles têm uma série de atividades que eles têm que entregar perto de se formar do curso, né? Sim. E aí tinha uma data, né? E aí o pessoal não tinha entregue nessa data e iam prorrogar. E poderia prorrogar, tipo, até o dia 10 ou até o dia 20. Só que dia 20 era o prazo para o coordenador do curso colocar no sistema essas atividades. E aí ficou esse questionamento, dia 10 ou dia 20. Não, gente, dia 20, isso que eu digo, gente, pelo amor de Deus, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com a carreira desses meninos. Não em tudo,
mas na responsabilidade. Porque Concordo. eles sabem que se não entregarem no dia 10, vão ter mais 10 dias. Concordo. E aí levantaram esse ponto na reunião. Sim, e os que não entregarem no dia 10? Eu disse, os que não entregarem no dia 10 vão perder o estágio. Exato. Porque essa é a regra. Aqui também é Já assim. estava pensando no que ia, no jeito que ia dar nos alunos que não entregassem. Gente, eu não estou aqui, eu estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo, sabe? Mas eu não faço isso para o mal dos meus alunos, não. Não, Eu faço isso para os meus alunos entenderem que eles precisam tomar conta da carreira deles. Que um professor não tem que estar ligando, como a gente faz. Ligando para dizer, gente, o prazo acaba amanhã. Avisando dentro de sala. Não, gente, vai atrás, a carreira é tua. Aqui perdeu. Já era. A vida se é muito vira. mais dura do que eu, Sâmia. Por isso que eu me consolo, sabe? Porque olha o que você está falando. Qual é a diferença dos estudantes do Brasil para os Estados Unidos? Gente, você tem a possibilidade de se formar tão bem quanto eles. Exceto por uma coisa. Eles estão preparados a correrem atrás das coisas deles. Eu lembro quando eu era professora no Brasil, eu esqueci de comentar com vocês, tá, gente? Antes de eu vir para cá, eu já era veterinária no Brasil, já trabalhei em clínica, tive clínica, trabalhei como professora. E aí, então eu tenho a experiência dessa vivência no Brasil, então eu sei como é muita coisa. Quando eu fui professora, o que que acontecia? Todas as minhas provas, por exemplo, eu não gostava de passar a prova do MARC. Eu fazia toda discursiva, sempre. Eu não tinha preguiça de corrigir prova e eu achava que isso ia avaliar melhor o conhecimento do aluno, né? Então, o que que acontecia? Dependendo da prova que eu passava, nossa, era uma reclamação. E eu não fazia, nunca fiz pegadinha em prova. Apenas era uma prova mais trabalhosa. Mas, nossa, queriam morrer, pelo amor de Deus. Então, assim... Como se isso fosse pro mal, né? Exatamente. Né? Então, um preparo profissional, um preparo para você. Exatamente. Então, esse preparo, ele é muito importante. Esse preparo é muito importante mesmo. E essa diferença faz assim, vai fazer uma diferença enorme no seu sucesso, no que você vai conseguir, né? Sâmia, já me perguntaram aqui 2 vezes qual é a faculdade que você dá aula aí, que você é professora nos Estados Unidos. Aqui é um pouco diferente, tá? Só para ficar claro, porque o que que acontece? Quando você dá aula na universidade, você, no Brasil, você, se for, por exemplo, de universidade federal, você é vinculado àquela universidade, não é permitido você ministrar em outros locais. Aqui é diferente, dependendo da vaga, tá? Dependendo da vaga de professor que você está. Por exemplo, eu ministro aula para pós-graduação, por exemplo, da área de reprodução, que tem disciplina de pós-graduação, que eu fui convidada para ministrar na Flórida, mas também na Virgínia, tá? Uhum. Então, tenho trabalho nas duas. Nas duas faculdades, né? Sâmia, aí você dá aula, você é pós-graduada, sua área é reprodução, não é isso? Reprodução animal, isso. E aí você dá aula na área de reprodução animal. Tanto é que tem uma área que é o meu field, né? Que é a minha área de trabalho, que a gente chama Materials Genealogy. Que é quem é da área de reprodução sabe, né? Que é o estudo do sistema reprodutor. Inclusive, até uma é o título de uma das revistas mais bem conceituadas da área de reprodução, né? Heterogenose. Sim. Aí a gente tem uma associação também que para você participar, ser especialista, também tem que passar pelo mesmo processo que uma pessoa, por exemplo, que quer ser neurologista. Então, passa também pelo processo de, por exemplo, residência, enfim. Aí tem vários locais. Tem vários locais em que você pode passar por isso, né? Eu já fui em locais que as pessoas nem imaginam. Sâmia, me fala quais são os tipos de visto, tá? Sou estudante de graduação, estou pensando em ir para os Estados Unidos, né? A gente vai conversar um pouquinho também, vou perguntar a Sâmia se eu posso fazer estágio nos Estados Unidos, né? Sendo brasileira. Sim, isso é importante. Muita gente me pergunta. Pronto, inclusive o último estágio. Com visto, como é que eu faço? Como é esse processo? Eu tiro o visto de turista, entro em contato. Me fala as 2 perguntas juntas, então. Eu quero, sei lá... O que você quer saber? Eu quero fazer um estágio nos Estados Unidos. Certo. Sou estudante de graduação, estudo no Brasil,
vou me formar no Brasil, mas eu quero ir fazer um estágio. Eu posso fazer um estágio, só um estágio nos Estados Unidos? Sim, se você quiser fazer estágio, pode. Aí é muito importante levar em consideração o seguinte: por exemplo, eu já ouvi pessoas passando informações erradas. Que o estágio não é possível, que as universidades não aceitam, que você não vai conseguir. E, gente, calma lá. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Porque o que acontece? O que a pessoa... Vamos supor, uma pessoa foi para aí, vamos supor, um aluno, ou então uma pessoa que está na residência. Se ela teve dificuldade e não conseguiu, não quer dizer que não existe, é porque Sim. Talvez ela não saiba a informação. Então, por exemplo, já chegou aluno e me falou, professora, pelo amor de Deus, e agora? Me falaram que as universidades não aceitam estágio. Eu disse, gente, pera lá, não é assim. Calma lá, existem vários programas, gente. Summer Job é um dos mais procurados, em que as universidades, durante o verão, oferecem várias vagas de estágio remunerada para estrangeiro, inclusive. Para estrangeiro e... Para estrangeiro. Tem programas específicos, inclusive, para estrangeiro. Que interessante. E muita gente não sabe disso. As universidades oferecem outra. O estágio depende muito também do professor que está oferecendo aquele estágio, do departamento. Porque o que acontece? Tem estágios em universidades que para você tem que concorrer àquela vaga, como se fosse um processo de seleção. Seletivo. Você concorre àquela vaga. Tem vagas que são remuneradas, como eu falei, tem vagas que não são. Então, depende muito de onde você vai estagiar. Por exemplo, na Universidade da Flórida, eles têm vários campos. Inclusive, não tem como você conhecer todo mundo, porque é enorme. Eu não conheço a galera toda. É muito grande, é muita gente. Tem campus, por exemplo, que é no interior da Flórida mesmo, que você pensa, será, meu Deus, que eu estou nos Estados Unidos? Porque é no meio do nada, é onde tem fazenda, tem campos experimentais, então eles têm alguns locais de campos experimentais, onde tem as fazendas. Então, por exemplo, tem aluno que vai estagiar lá. Tudo isso, gente, é questão de... Aí vem a proatividade de novo, de você procurar, de você ir atrás, de você ver as oportunidades de estágio. E aí, isso eu estou falando dentro das universidades, fora as universidades, porque não tem estágio só nas universidades. Ah, era isso que eu ia perguntar. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem só nas universidades. Então, por exemplo, quando alguém fala, que eu já ouvi gente falando, mas é muito difícil o estágio, porque não vai conseguir na universidade. Se você não conseguir, tem muitas outras opções. Calma lá, gente, não acredita em todo mundo, não, que quer te colocar para baixo ou quer dizer que não é possível. O que acontece? Existem vários hospitais que são referências, que são creditados pela nossa associação EVMA, hospitais, clínicas maravilhosas, em que as pessoas podem estagiar e, inclusive, tem muitas pessoas, brasileiros, inclusive, que acham que internato e residência é somente universidade. E não é. Quer dizer que a gente tem internato e residência em instituições particulares? Claro, sim. Muitas. Você pode me falar como é esse processo, Sâmia? Se eu quiser fazer um estágio num hospital particular, eu entro em contato, como é esse processo? É o mais fácil. Na minha opinião, pelo que eu já vi, é a maneira mais fácil para o estudante e até mesmo para o profissional formado que quer fazer, digamos, um estágio profissional, que eles aceitam. A grande então eu posso ser formada e ainda assim estagiar para me qualificar em um determinado hospital. Não é qualificar. Você vai estagiar, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz isso. Quando eu vim, porque eu não vim morar aqui nos Estados Unidos, tô indo morar amanhã, pronto, já vou. Não. Antes de eu vir morar, eu vim de férias aqui há muitos anos atrás. E aí vim conhecer. Nisso que eu vim de férias, eu não vim só para passear e tirar foto. Eu já vim, com o objetivo de quê? Eu quero conhecer como é que funciona o mercado, como é que é a questão dos hospitais, as clínicas, porque eu já tinha estudado, já tinha conversado com algumas pessoas e já tinha estudado que era diferente. Desde a graduação até essa questão de internato e residência, estágio. Então, eu entrei em contato
E, gente, tudo pesquisando na internet. Eu tinha um cronograma até. Por exemplo, hoje, eu colocava, se eu não me engano, era segunda, quarta e sexta, que eu procurava, era o dia de tal hora a tal hora. Eu sou muito organizada com a agenda, porque isso faz eu ficar mais produtiva. Então, de tal hora e tal hora, eu vou pesquisar sobre locais que eu quero conhecer. Então, o que que eu fiz? Eu pesquisei locais de hospitais, inclusive peguei um na Flórida, que era referência nacional, um hospital muito bom. E aí, o que que eu fiz? Eu digo, eu quero ir lá conhecer. Entrei em contato, me apresentei, entrei no e-mail, peguei o e-mail, tanto de uma veterinária que eu vi, que tinha lá na página do hospital, como eu vi do hospital, tá? E aí entrei em contato com as duas pessoas dizendo que eu já era profissional formada, era médica veterinária, que queria conhecer o hospital, e se era possível eu passar um tempo no hospital para eu me familiarizar como é o ambiente americano e tudo mais. Eles foram super bacanas comigo na hora. Eu ia perguntar isso, como foi a receptividade? Muito boa, muito boa. A gente conversou com a Luísa e assim, ela foi para a Europa, né? Ela foi para a França. Isso assim, tudo pela universidade, aquele programa todo montado. Porque o que a Sâmia está ensinando aqui, gente, eu quero ir independente de qualquer coisa. Independente. Eu tô falando de algo que eu fiz. Não é algo que eu não fiz, é algo que eu fiz. Independente de edital, então, né? Eu já era formada, fui no hospital, fiquei, porque como eu tava de férias, então visto de turista, tá? Quem vem com visto de turista pode ficar até 6 meses. E aí eu fiquei nesse hospital, eu acho que foi 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, gente, eu tive a visão do atendimento da veterinária, a organização, tudo. Muito diferente. Vale a pena. Mesmo que você venha estagiar e volte para o Brasil, a tua mente já abre. E a postura dos colegas. As pessoas muito diferente. Não tem ninguém lá não te paparicando, porque isso é assim. Não! As pessoas são muito ativas. Olha, é lógico que tem aquelas que vão, né, te dizendo, olha, isso é isso, isso é aquilo. Mas o bacana é que essa proatividade, isso das pessoas estarem ali trabalhando e tudo mais, te estimula. Dentro das clínicas, eu pelo menos eu nunca vi, mas todas as clínicas que eu já vi tem a sua biblioteca, tem os seus livros ali, que vai lá o profissional, qualquer dúvida vai consultar, conversa, discute caso, e aí você vê como é que é a organização. A hierarquia dentro do hospital, por exemplo. Então, é muito bacana, porque tua mente a visão que a gente tem, principalmente quem nunca saiu do país, a visão que você tem do atendimento no país, do Brasil, abre totalmente outra. Perfeito. Você se depara com algo que me apaixonou, que foi o quê? A valorização do médico veterinário. Porque a valorização do médico veterinário aqui, ela não está somente nos proprietários, está na classe. A classe é muito valorizada. Você não vê uma pessoa falando mal da outra. Pelo contrário, ninguém está ali fofocando da vida do próprio colega. A diferenciação... Criticando o trabalho do colega. Não, derrubando o trabalho, não. Sim. A postura, a valorização da medicina veterinária aqui nos Estados Unidos já começa da própria classe. Então, isso parte para a comunidade. Porque como é que você quer que a comunidade te dê valor, que as pessoas te dêem valor, se dentro da tua classe veterinária você não dá valor para o colega, você não encara o colega como um parceiro, você não encara não faz parceria, só vê como teu inimigo, ou então que vai puxar o tapete do outro. E aqui, isso é muito importante, gente, networking. Isso é muito importante, que a tua rede de trabalho, rede de contatos. Aqui, o QI é muito importante, o que indica, mas não é o que indica que a gente está acostumado a ver muito no Brasil, que é aquele de malandragem. Por amizade, né? É o que indica de você mostrar a tua competência, você mostrar que é proativo e a pessoa, opa, gostei desse brasileiro, vou indicar, vou contratar. Enfim, então vai muito da tua postura. E é nesse ambiente, até mesmo no estágio, que você começa a ver tudo isso. Inclusive a importância de você fazer tua rede de contatos.
que isso daqui é essencial, é essencial. Até essa questão que você está falando, Sâmia, eu que trabalho com aluno de graduação, me remete muito, porque eu vejo isso dentro de sala de aula. Você desvalorizar um colega seu dentro de sala de aula, desmerecer, ou fazer... Eu via muito no Brasil também. Lembra que você falou que o colega faltou a aula e o outro não quis passar? Aí eu até comento dentro de sala de aula, né? Gente, vocês querem que os colegas de vocês, querem que as pessoas respeitem vocês, querem ser valorizados, mas vocês passam cola para os amigos de vocês, porque você gosta da pessoa, você assina o nome dela na chamada, sabe? Você Aqui tá ninguém faz isso, não. É uma postura profissional errada que você está encobrindo porque simplesmente você gosta da pessoa. Então não critica se você sai e o proprietário fala mal do teu trabalho. Não tem por que você criticar. Você está encobrindo o errado, sabe? Você está... Ah, é meu amigo. Sim, o seu amigo não está indo para a aula, então ele tem que arcar com as consequências de não ir para a aula, né? O que é E uma que não coisa, Ana, e uma coisa que eu entendi, porque até então eu estava com a visão... quando eu presenciei isso, faz tempo já, né, que foi desses meus 2 alunos, eu estava com o pensamento de brasileira. Depois que eu entendi o seguinte, o outro que disse não, ele está no direito dele, porque ele não é babá do outro. Ninguém é obrigado a ser seu babá aqui. Ninguém é babá de ninguém aqui. E provavelmente esse que faltou, não faltou por um motivo como uma doença, como alguma coisa. Tá entendendo? Você não acha que você tem que ajudar, não. Você deve ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Se o seu colega está faltando a aula porque ele quer, porque dormiu demais, porque foi reprovado por falta, você não precisa ajudar, você nem deve ajudar. Você ajuda se você quiser. Ah, eu não vou estudar tanto porque eu vou estudar com não sei quem, porque ele faltou a aula. Sinto muito. Sinto muito. E aí, Sâmia, é uma questão de hábito, sabe? Porque quando você diz que é o perfil dos alunos dos Estados Unidos e o perfil dos alunos do Brasil, é uma coisa que é feita todos os dias, né? Ah, Hábitos. sim. E assim, aí o pessoal diz, eu quero criar bons hábitos. Eu não tenho hábito de estudar todo dia. Então, você tem o hábito de não estudar todo dia. Porque você não estuda todo dia, então isso é um hábito seu. Você não cria novos hábitos, você substitui. Então, quem não estuda todo dia tem o hábito de não estudar todo dia. Se você tem o hábito de fazer essas coisas, é a sua postura, é isso que você está aprendendo, ensinando na sua cabeça, que vai levar para a sua vida profissional. Quando você pega e é essa postura que você está falando que é importante quando chegar aqui. Se a pessoa é assim, mudar imediatamente. Essa evolução, eu não estou dizendo, gente, que você não pode evoluir aí mesmo no Brasil. Claro que pode. Sim, você deve, pode, a partir do momento, e deve, a partir do momento que você entende que isso é limitante e que pode fechar suas portas aqui para quem sonha vir morar nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nessa live, elas têm um sonho. Eu não sei qual é teu sonho. Se você tem um sonho, por exemplo, de fazer residência, se é professor, o que é que seja, não importa. Se você começa a entender como é que funcionam as coisas aqui e você começa a entender a importância dessa proatividade, desse estudo, não tem problema nenhum de você começar, eu quero mudar e colocar real isso dentro de você. Então, isso é um processo. Aqui, ó. Bom dia. Acho que as pessoas amadurecem. Embora possam ter tido esse tipo de comportamento enquanto graduando, amadurecem na vida profissional. Claro, isso é muito... Natália, isso é muito importante, certo? Só que esse amadurecimento... Eu não sou a mesma. Eu não sou a mesma da graduação. Eu não sou a mesma nem do mestrado, nem de ano passado. A gente vai aprendendo sempre. Isso, só que, Natália, tem uma diferença, certo? Quando você está na graduação, você tem a oportunidade de evoluir, de criar bons hábitos sem grandes consequências. Por isso que tem que começar na graduação, se formou o quanto antes. Porque uma atitude como essa, quando você é um profissional, quando você está muda totalmente. Por exemplo, você está querendo ir para os Estados Unidos, uma postura dessa
errada, né? Que é um hábito seu, ela pode custar a oportunidade da sua vida. Por E isso que pode eu bato perder na aquela tecla da oportunidade. graduação. O problema é você achar, você fazer isso, Natália, achando que isso é natural porque todo mundo faz, entendeu? E tá aqui a Sâmia falando que nos Estados Unidos isso é diferente. Então, se você quer uma oportunidade nos Estados Unidos, você vai ter que ter hábitos diferentes, o quanto antes. Não tem nenhum problema se você fez tudo errado até hoje. O que você fez até hoje trouxe você até aqui. É o que você vai fazer a partir de agora que vai lhe levar a outro lugar. As pessoas podem, exatamente. não, elas devem evoluir, entendeu? Mas o primeiro passo é reconhecer que está errado. Então, quando a Samia chega e me diz que lá nos Estados Unidos o perfil do aluno é esse, opa, o que é que eu tenho que fazer aqui no Brasil? Como é que eu tenho que planejar desenvolver minha carreira para que eu tenha chance, a oportunidade de me inserir lá, de conseguir fazer esse estágio lá, de fazer uma residência nos Estados Unidos para ter a carreira que eu quero. E, assim, é até importante lembrar, gente, que aqui a gente está levantando oportunidades que até então não se sabia que tinha, ou se pensava que era uma coisa muito difícil. O que a Samia está dizendo aqui a vocês... Você quer ver um exemplo, Ana? Quer ver um exemplo, já saindo um pouco da graduação, falando da parte de professor. Profissional? Não, da parte de professor, por exemplo, que é o meu caso, né? Tem muito professor que acha que as vagas que você vai ter oportunidade são apenas nas 30 universidades de medicina veterinária, nos 30 colleges daqui. E não é. Se você não... pergunta do Renato. O Renato, a Luísa perguntou isso também, né? O quê? Qual é a faculdade que você dá aula? Porque eu acho que o que a gente enquanto professor, o que a gente conhece são essas. E aí não pode... Não! Olha só. A primeira coisa, se você é professor e quer trabalhar como professor, você tem que entender primeiro como é o sistema aqui nos Estados Unidos, a estrutura da graduação, da pós-graduação, como é a estrutura de estudo do ensino aqui. Se você não estuda isso, meus queridos, várias oportunidades, o cavalo selado está passando. Por quê? Você fica limitado às 30 e não sabe que você, por exemplo, pode ministrar aula em outras, como, por exemplo, nas community colleges, ou então nas faculdades menores, ou da undergraduate. E ainda tem mais, eu vou te dar só 2 exemplos. Apareceu 2 dias atrás, até coloquei no meu, de vez em quando, eu coloco algumas vagas que vão aparecendo. Essa semana, eu coloquei uma vaga, por exemplo, para patologistas. Era uma vaga para patologistas, mas não era nessas 30 faculdades, era no undergraduate. Porque esse college do under, apesar de não ser uma disciplina, mas era uma disciplina eletiva que fazia ali parte do currículo e era de um programa também de pós, então tinha essa vaga disponível. Outra, Perfeito. Há 3 dias atrás tinha uma vaga para oncologia, para veterinários oncologistas, mas não era para ensino, era apenas para pesquisa e era num departamento dentro da universidade. Então, gente, se você não entende a estrutura, se você pelo menos não estuda como é a estrutura de ensino aqui, você vai ficar achando que só tem, por exemplo, na Flórida, só em Gainesville. Que você não vê as outras oportunidades. Você vai achar que aqui na Virgínia, por exemplo, é só na Virgínia, Maryland. Você não vai ver que tem outras, como a Instatec. Em qualquer outro local, qualquer outro estado que você escolha. Até Texas não tem só, a veterinária não tem só na AEM. Então, gente, tá na hora de estudar. Você quer vir? Faz como eu antes. Estuda primeiro. Entende como é a estrutura, que é totalmente diferente do Brasil, a estrutura do ensino. Até para também, Sâmia, não aproveitar uma oportunidade que não faça sentido na sua carreira. Porque o que você vai fazer nos Estados Unidos precisa fazer parte do que você quer para a sua vida. Claro. Não, eu quero ser professora. Não, eu quero só fazer um estágio para conhecer o serviço. Não, eu quero fazer uma residência. Então, assim, não é porque... E muda as etapas, tá, Ana? As etapas são diferentes para cada uma das coisas que você quer fazer. Perfeito. Perguntaram aqui, Sâmia, que é bem importante essa pergunta, que eu não lembro se você falou. Você comentou sobre sua experiência no hospital. Mas para isso, para fazer esse estágio como profissional nos Estados Unidos, você precisou
validar o seu diploma? Eu acho que a pergunta foi essa. Porque Ah, você foi tá. fazer Estados Olha Unidos só, para gente. estagiar, já era formada, né? Não, estágio. Quando eu fui fazer esse estágio profissional, o que na verdade não existe esse nome, estágio profissional, não é isso. Eu falo profissional que é para vocês entenderem que eu não fui como estudante, eu já era formada. Eu fui porque eu queria conhecer, tá? Eu queria conhecer como é que funcionava o hospital, o atendimento, queria entender como é que funcionava e você só consegue na prática. Então, eu me apresentei, estava como visitante, tá? Estava como veterinária visitante ali no hospital, até tinha o crachá e tudo mais bonitinho, tá? Então, o que que acontece? Nesse momento, eu não preciso, eu estou estagiando, eu estou visitando, então não preciso validar nada. Não existe validação, tá? Tanto é que você, como estudante, pode vir estagiar. Nesses locais que eu falei, existem inúmeros locais, hospitais e clínicas que aceitam, inclusive estudantes que você pode vir com visto de turista. Nesse momento eu ia perguntar isso agora. Qual é o visto, Sâmia? Porque você passou 3 meses, né? Pera, que tem para não confundir. Calma lá. Deixa eu falar primeiro desse de turista, para não confundir o pessoal. Então, olha só, como turista, eu fiz isso, tá? Você, como turista, também pode. Na época, eu conheci um aluno que estava fazendo nesse mesmo hospital, estava fazendo o estágio dele, esse que seria o último supervisionado, né? Então, ele estava fazendo lá também com visto de turista, tá? Agora, se você vai concorrer a uma vaga, como eu falei, de summer job, ou então algum estágio que está vinculado à universidade e que eles vão te dar vai ter um vínculo mais formal, aí você já não consegue com de turista. Normalmente é pedido o de estudante, tá? Tanto é que eu até recomendei, na live anterior, eu até recomendei a Letícia que ela trata de todo esse processo. Aí, essa é a segunda opção, você como estudante. Inclusive, para você fazer residência, internato, mestrado, doutorado, você pode vir como estudante, tá? Com visto de estudante, porque você tem um documento formal que você passou ali aquele vínculo, tá? Agora, tem uma outra situação. Dependendo do programa, isso é importante, tá, gente? Dependendo do programa, porque os programas são individuais, apesar de todos estarem vinculados no mesmo programa de internato, né, e residência, mas cada programa é individual. Então, por exemplo, tem muitos programas em que você pode sim fazer o teu internato, fazer tua residência e não precisa ainda validar o diploma. Você pode validar depois. É lógico que se você validar o diploma, isso já te facilita outras coisas, já te abre outros caminhos. O quê? De você depois ter uma oportunidade profissional e continuar ali ou trabalhar em outro local. Isso é evidente, é lógico. Mas é costume dele, Sâmia? Só, isso é uma questão cultural até. Mas, tipo, eu fiz um estágio lá, porque aqui, assim, fiz um estágio, gostou do serviço e acabar aparecendo oportunidades para você trabalhar. Existe isso aí também? Claro, isso é como eu falei, depende muito da tua postura. Se você é aquela pessoa encostada, ou então que não tem proatividade, você vai terminar a tua residência e tchau, volta para o Brasil. Você não vai ter, o empregador não vai ter interesse em te contratar, tá? Você vai voltar. É lógico que isso depende muito das oportunidades e do que vai aparecer para você, tá? E isso também tem a ver com visto. Por isso que lembra na nossa live passada que eu falei do EB2? O EB2, na minha opinião, é um investimento. Por que eu digo que é um investimento? Apesar de ser um visto mais caro, mas, por exemplo, você não fica preso àquela empresa te contratar. Você não fica naquela agonia. Você consegue morar no país, você tem um green card, tem algumas exigências. Quem perdeu, eu expliquei isso na live passada, quem perdeu, olha a live passada, a nossa parte 1, que eu falei sobre isso. Então, esse visto, ele garante o quê? De você ficar no país e não ficar preso àquele sponsor, aquele visto de trabalho, ficar preso àquela determinada empresa. Inclusive, se você, por exemplo, terminar a tua residência, você pode ficar à vontade de
com esse visto, trabalhar em outro local, ou até mesmo, de repente, quer concorrer a outro tipo de especialização. Enfim, isso te abre muito. Por isso que eu gosto muito desse visto, eu recomendo para as pessoas, porque é um investimento. Aí tem também o J1. Então, assim, o visto, ele vai depender muito de como você vem, tá, para cá. Porque, por exemplo, o J1, ele já é para quando você vem para uma vaga, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado, em que você recebe, é como se... Não, a gente não chama de bolsa, é um pagamento. É um pagamento que dá para sustentar você, assim, vivendo sem luxos, né? Mas dá para... Porque é um valor menor do que você trabalhasse normalmente, mas é um valor que dá para você viver com mais uma pessoa, um casal, por exemplo, e a pessoa tem direito, no caso, teu marido, esposa, tem direito a vir. E aí, o que acontece? Nesse tipo de visto, você pode trabalhar. E, normalmente, o trabalho está ligado a quê? Ou você lecionar numa universidade, ou que é daquele teu projeto de pós-graduação. Aquele professor mesmo, ele já tem a verba para te pagar para você lecionar, ou então para você trabalhar na pesquisa. Isso depende muito da vaga, tá, gente? Tem colegas que não recebem através dessas duas opções, não tem essas duas opções, ou só tem da pesquisa, ou só tem do ensino, então depende muito da vaga, isso está muito explicado nos programas. É como eu falei, tem muitos colegas, inclusive quem já está fazendo pós-graduação fora do país, que não sabe das outras oportunidades que existem, tá? Porque existem várias oportunidades, tá bom? E aí o que acontece? Assim como, por exemplo, tem colegas que, um exemplo da residência, que precisaram, do programa que eles fizeram, exigir a validação do diploma. Então, tá vendo a diferença? Tem aqueles programas que pedem, outro não. Então, vocês têm que estar muito atento a que tipo de programa você vai escolher. Você tem que estudar bem. Então, não fica acomodado achando que essa informação vai cair do céu, que não vai. Tem que ir atrás, tem que pesquisar. Então, são muitas informações, eu sei. E são muitas oportunidades. Então, tem que ficar muito atento. Tem que ver qual é o visto que se encaixa melhor no que você em cada quer, caso, né? Perfeito. Sâmia, nesse caso, qual é a diferença, então? Eu posso fazer a minha residência nos Estados Unidos? Qual é a diferença entre eu sou formada, vou para os Estados Unidos fazer um estágio como esse que você fez, e vou para os Estados Unidos fazer uma residência? Mas para deixar claro, tá, gente? Esse não foi o único, não foi a única coisa que eu fiz aqui. Foi só o primeiro passo, né? Esse foi só o primeiro passo que eu vim para conhecer. Aí depois que eu comecei a fazer o processo de validação, tá? Do diploma. E você validar o teu diploma não significa que você é obrigado a fazer uma residência ou internato. Mais uma vez, depende do que você quer. Se você quer ser especialista aqui, quer ter uma especialidade aqui, aí tem que fazer a residência. Então, depende de cada situação, tá? E aí, como é o programa de residência daí, Sâmia? Ele se assimila ao daqui? Porque a graduação tem uma estrutura bem diferente. O programa de residência aí é como o nosso? É uma prova? Se eu decidir fazer uma residência, como é que eu faço? Não, o programa é diferente, tá? Eu fiz residência, eu já fiz uma residência no Brasil, inclusive em São Paulo. O programa de residência, ele é diferente daqui. Aqui, o que acontece? Eu até coloquei, tem lá um videozinho no meu Instagram, lá no feed, é só procurar internato e residência nos Estados Unidos, que eu mostro a página da internet para você procurar. O que acontece? Quando eu falo, Ana, quando eu falo de internato e residência, é importante falar o seguinte. Você tem que entender que no Brasil, como é que funciona a residência? Aquela universidade, né? Vamos supor, a Unesp, ela abre o programa de residência, você vai lá e concorre, né? E aí a outra universidade, por exemplo, lá a UFRA, no Norte, também abre o programa dela, você vai lá e concorre. Ou seja, as universidades
que tem esses programas, porque os programas, até onde eu sei no Brasil, pelo menos até onde eu saí do Brasil, todos os programas de residência, eles eram vinculados a universidades. E pelo que eu sei, continuam assim, não é Sim, verdade? sim. Inclusive, até os cursos que davam o título de especialista, né? Aqueles cursos de especialização, hoje em dia não existe mais. Para você ser especialista, você precisa fazer uma residência e tem que ser associada a uma instituição, Exato, é né, de como ensino aqui. superior. É como aqui. Aí tem que ser especializado. Só que o que difere aqui que é bem diferente? Os programas de internato e residência tem até um nome, tá? Para isso tá lá no videozinho eu explicando, tá? Veterinary Internship and Resident Match Program, tá? Aí tanto é que é VIRMP, tá? A sigla. Então, esse programa ele pega todos os internatos e residência do país. Então, para você se inscrever, você tem que entrar nesse local. Já tem a agenda, inclusive, desse ano, tá? Então, não é, por exemplo, para você fazer residência, você não tem que ir, por exemplo, olhar na Universidade da Flórida, olhar na Universidade tal. Lembrando que as residências não estão vinculadas aqui apenas às universidades, tá? Perfeito. Não tá. Tem grandes hospitais que têm programa de residência. Exatamente, tem também. A maioria das pessoas não sabe disso. Por isso que a maioria vem desesperada me procurar para fazer mentoria. Porque é muita informação. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você foi fazer esse primeiro passo, que foi o estágio, né? Você era formada, foi lá, mandou e-mail, bateu na porta, né, para fazer esse estágio. Só a característica desse estágio para os estudantes entenderem e os profissionais também. Você só observa, eu vi a pergunta da doutora Carla aqui, você só olha ou você tem a oportunidade de fazer? Porque tem assim, oportunidade até aqui de fazer. no Brasil é meio assim, né? Porque aqui no Brasil é assim, se você vai fazer estágio em instituição pública, então você tem a oportunidade de treinar, de fazer. Mas quando é instituição particular, normalmente a gente não consegue, né? Não, Porque, aqui normal. E assim, depende muito, tá, gente? Uma coisa que eu recomendo é você pesquisar bem. Pega um hospital que já tem um movimento maior, né? Algo que já tem uma certa atividade, porque com certeza vai ter coisa para você fazer. Então, nem que seja. Mas, para falar a verdade, ser bem claro, só, se você, que não foi o meu caso, mas se você só observasse, já ia valer muito, porque você tem a oportunidade de ver todos os setores integrados ali. Por exemplo, a gente, uma coisa muito importante, tem as especialidades? Tem, mas elas são o quê? Unidas. Não está ali o neurologista distante do clínico. Não está ali o radiologista distante do atendimento. É tudo interligado. Inclusive, tem algo que eu acho fantástico aqui, que é a medicina interna, que pega, né, várias especialidades. Então, o que acontece? O clínico, ele está em comunicação direta com qualquer um dos setores. Então, aquela pessoa que atende da triagem, você tem comunicação direta. E outra, toda manhã, seja num hospital veterinário de universidade ou esses maiores, né, esses particulares, e eu já vi também em clínica, tá? Toda manhã, cedo, antes do atendimento, o que é feito? Discussão de casos. O que aconteceu na madrugada, na emergência, na noite anterior? Quais são os casos anteriores? Discute aquele caso. É como se fosse um seminário ali naquela manhã. Eu acho incrível isso, eu adoro. Então, você tem a discussão daquele caso, aquele debate, e isso envolve todo mundo. Envolve os staffs, envolve os veterinários, os internos, os residentes, todo mundo. Até estagiários. Então, você tem a oportunidade de estar em vários locais. Eu acho incrível. Isso é uma prática que eu acho que já está mais do que comprovada, que acrescenta muito na formação do profissional. Essa discussão de casos clínicos. Isso faz parte da maioria dos programas de residência, mas eu vejo uma resistência tão grande ainda quanto a isso, até mesmo na graduação, sabe? Os estágios de graduação, eu acho que os maiores hospitais, as universidades assim mais conhecidas, todas têm essa prática de discussão de casos, porque isso é muito rico.
Não é só ir lá tá fazendo. E isso que você falou, E Sandra. é toda manhã, sem exceção. Pois É é. toda manhã aquela discussão de Aqui é todos uma os vez por casos. semana. Uma vez por Não, semana, aqui no é máximo. toda manhã. É. Toda manhã. Isso que você falou é muito importante. Se você for lá e só observar, já seria muito bom. Porque é Nossa! literalmente isso. É você ver outra forma de se trabalhar. Até o livro de clínica médica, o maior livro de clínica médica da medicina veterinária, se eu não estiver enganado, ele é americano, né? Não me falha a Sim. memória. Por sinal, tem um capítulo do neurologista, o nosso colega Casimiro. Tá no Etting. E o Tá no Ettinger são Etting. 2 volumes grandes, assim, de clínica médica. Eu Aham. me lembro que ele é até da cardiologia, né? O livro ele é de medicina interna, Exato. mas ele é da área de cardiologia, não me falha a memória. E assim, Ele tem várias, colocado, várias porque assim, especialidades. quando a gente fala medicina interna, tem que levar em consideração o seguinte: aqui é diferente do Brasil em certos pontos, tá? Com relação às especialidades. A AVMA, que é a nossa associação, né, de veterinária, ela, apesar de na veterinária aqui ter 40 áreas, mas são reconhecidas 22 especialidades. E, por exemplo, dentro da medicina interna, ela engloba, por exemplo, hematologia, gastro, endócrino, nefro. Então, isso não está separado, está interligado. Entendi. Apesar da nefro, né, a galera da nefro, a Associação de Nefrologia, já ter pleiteado junto à EVMA para serem separados, tá? Eles já fizeram essa solicitação para ser separado, mas ainda está em processo. Mas aí você tem várias especialidades e essas especialidades se conversam. Você não tem um caso clínico, é por isso que essas reuniões que se tem para discutir os casos são tão importantes, porque você não tem separação. Você tem a solução daquele paciente, o que você vai resolver. Então, aí você tem a integração entre todos. Isso eu estou falando da clínica, tá, gente? Isso eu estou falando do ambiente... eu estou falando da clínica, do ambiente hospitalar. Isso, já quando a gente fala da parte de ensino, já é outra coisa, tá? É lógico que dentro do ensino, tem muitas... as universidades, elas têm, né, seu atendimento, seus hospitais, enfim. Mas, enfim, então, depende do que você quer. Sâmia, tá acabando o nosso tempo, né? Como eu digo, passa muito rápido. Não foram nem a metade, né, das dúvidas que nós tínhamos. Gente, sigam a Sâmia. Uma VET pelo mundo. Você pode digitar também Sâmia Rubielli, que vai aparecer, tá? O Instagram dela. Ela tem dicas, ela tem conteúdo, ela tem canal no Telegram, ela tem mentoria para quem quer essa experiência nos Estados Unidos. Eu estou vendo aqui que o Hugo perguntou, após a realização de um doutorado, a tua dúvida é bem específica, Hugo. Segue a Sâmia lá, vê lá o material dela. Na live passada a gente também abordou isso, tá? Porque não dá para conversar sobre tudo. Aqui é só para abrir a cabeça de vocês para essa possibilidade, porque ela existe, uma possibilidade. As informações são muito mais do que isso. Exatamente. Fiquem ligados, pessoal, que logo, logo eu vou abrir a mentoria, tá? Isso. Por conta dessa situação que está acontecendo no país e devido principalmente aos brasileiros. Eu resolvi preparar, eu faço as mentorias individuais, tá? Para quem quer vir para cá, independente do que você quer fazer, porque são muitas informações, são muito mais profundas. Essa live não pegou nem 10%. Sim, então, aguardem, fiquem de olho no meu Instagram, que eu vou anunciar para vocês a mentoria em grupo, tá? Isso. Que a gente vai fazer para os brasileiros. E aí até lá você vai se preparando, porque é um processo, a Sâmia, ela vai guiar você. As pessoas precisam de orientação. Isso. As pessoas Sâmia, precisam. Muito obrigada, tá? Agradeço demais. Assim, você está mostrando um mundo novo de possibilidades aos estudantes e aos profissionais de medicina veterinária. Gratidão por isso. Eu queria agora que eu tenho 1 minuto para você se despedir. Mais uma vez, obrigada. E deixar uma mensagem aí para o pessoal que viu isso, né, como uma possibilidade, uma nova possibilidade. Gente, existem milhares de possibilidades, várias possibilidades. Eu sei que tem várias perguntas, várias dúvidas. Então, fiquem ligados lá no meu Instagram. Logo, logo vai ter mentoria em grupo. Então, já vai ajudar bastante gente. Ou qualquer coisa, me procurem para as mentorias individuais para vocês se prepararem. E fiquem ligados que eu sempre coloco dica, sempre coloco informações.
Sâmia Rubielli, uma vete pelo mundo, e não desista do teu sonho. Transforme o teu sonho em realidade. Como? Tira ele do mundo da imaginação e transforme em metas. O que você precisa fazer aqui para subir a tua escada do sucesso? Se eu conseguir, você consegue. Eu passei por muitas dificuldades, passei por vários problemas também. Então, para você chegar aqui, você passou por todo um processo anterior. Então, tenham isso na cabeça que vocês conseguem sim. É questão de esforço. E não desistam, viu? Quando alguém quiser te desmotivar. Segue em frente. Fiquem perto de profissionais assim, que querem ver o seu sucesso, que querem que vocês vejam isso como uma possibilidade e que vivam isso como a Sâmia. Sâmia, gratidão. Gratidão, viu? Um beijo. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou. Bye, Não bye. tem como, infelizmente, a gente responder, mas muito obrigada a todos que participaram, tá bom? O vídeo vai ficar salvo. Um beijo, Sâmia. Obrigada. Beijo. Até mais, Ana. Tchau, tchau.